Bom dia, paz do Senhor, casas dignas. Que a paz do Senhor esteja no lar de vocês. O Senhor Jesus falou aos discípulos, que quando eles saíssem, fossem às aldeias, aos povoados, que eles procurassem casas dignas, pessoas que fossem dignas naquele lugar, para que eles pudessem ficar ali, para que eles pudessem ficar hospedados nessas casas. E a forma que eles saberiam, que aquela casa era uma casa digna, primeiro seria, se a reputação daquela família, daquele casal, daquele homem, daquela mulher que conduz essa casa, perante os seus vizinhos. 2, se a paz de Deus, quando eles dissessem, paz do Senhor, se a paz do Senhor ficasse ali, naquele lugar. E 3, no convívio com aquela família, O Senhor ordenou que os discípulos ficassem hospedados e tinha um objetivo, estando hospedados, estando naquele lugar, eles poderiam saber se toda a fama daquele casal, daquela família, era de fato verdade, porque eles estavam ali no dia a dia, convivendo, vendo como acordava, como ia dormir, como era o relacionamento de fato. Então, nós temos, por isso eu tenho dito todo dia, paz do Senhor, casa digna. Se a sua casa é uma casa digna, a paz do Senhor está aí, permanece com você. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Bom dia, Clarice, Lúcia, minha mãe, sua bênção, minha mãe. Bom dia, Luísa, Maria Luísa. Que Deus nos abençoe nesse dia. Hoje eu vou ler ainda em Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler a partir do 12, mas o meu destaque vai ser no 17. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Quanta coisa a gente pode extrair, desse trecho, Filipenses 2, do 12 ao 18. Tem muita coisa aqui, Primeiro ponto da gente colocar em ação a nossa salvação, Ele está falando isso. Outra coisa é de que é Deus quem efetua em nós, o querer algo e o realizar aquilo ali. É Deus que coloca no nosso coração. Então, Ele é quem inicia algo e é Ele que nos faz cumprir aquele propósito, trazer para a realidade, trazer para o visível uma realidade do céu, e de acordo com a boa vontade dele. Bom dia, Lilde, bom dia, Dirlene. A gente fazer tudo sem queixas nem discussões, porque assim nós seremos irrepreensíveis, puros, irrepreensíveis, Seremos vistos como filhos de Deus, e brilhar nessa geração corrompida, e depravada. Imagina, se naquele tempo de Paulo ele já
entendia a geração dele como corrompida e depravada. O que é que podemos falar dos dias de hoje? O que é que nós falamos, né? Quais são os adjetivos que a gente pode nomear a nossa geração hoje? Mas desde esse tempo, o chamado para os filhos de Deus é ser estrelas que brilham, né, no universo, na escuridão, que retêm a palavra e que revelam o que é ser filho de Deus. Mas o meu destaque aqui está no 17, quando Paulo fala: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida. Esse termo me chamou a atenção e eu fui procurar, especialmente essa semana, em que foi uma semana que vieram alguns pensamentos, né, na minha mente mesmo de será que as coisas que eu tenho feito, será que realmente tem sentido? Será que é isso mesmo, né? E começou a vir vários questionamentos e alguns, inclusive, com relação a estar sendo desperdiçada. Esse foi mais relacionado à minha vida profissional, né? Há um desperdício aí, veio algumas coisas. Eu entendi que eram pensamentos que não estavam vindo do céu, não eram pensamentos que vinham do trono de Deus para que eu avançasse, para que eu mudasse, porque aqueles pensamentos estavam me deixando abatida, triste, reflexiva. E comecei a lutar, né, com relação a eles. E ao ler Filipenses me deparei com essa fala de Paulo. E fui pesquisar, fui me relembrar. Eu sei que essa oferta de bebida era uma das ofertas que tinha, né, que foi instituída lá, Êxodo, Levíticos, Pentateuco. Fui relembrar, a gente inclusive tá lendo Levíticos, né, agora. Então fui relembrar o que é a oferta de bebida, que pode ser também chamada de oferta de libação. Era quando alguém, um sacerdote, ele pegava uma bebida, um líquido que era precioso naquela época e derramava no altar. A oferta de libação, ela indica duas coisas principalmente. Bom dia, Cristina, bom dia, Carla, bom dia, Laurinelli, irmão Walter, sejam bem-vindos. Então, ela indica pelo menos duas coisas: renúncia e também desperdício, né? Essa oferta de libação. Desperdício porque era pego um líquido extremamente caro, precioso. Os 3 líquidos que eram mais indicados para oferta de libação era azeite, que não era algo tão fácil de se conseguir, seja no modo de preparo quanto no seu valor. O vinho, da mesma maneira, e o sangue. O sangue também, para se conseguir o sangue custa uma vida, né? Uma vida tem que ser imolada para se conseguir o sangue. Então, esses 3 líquidos eram derramados de forma como um desperdício mesmo. No caso do azeite, no caso do vinho, eles não seriam utilizados em uma outra coisa, né? O azeite não seria utilizado para fazer um pão, o vinho não seria consumido. Então, o sangue, a vida da pessoa estava sendo desperdiçada, da pessoa não, do animal, né? Que não era de pessoa, de animal. Também estava sendo desperdiçada ali naquele momento. E renúncia, porque também motivos óbvios, né? Aquele líquido, ele não, o ser humano não iria utilizar, ele estava sendo derramado no altar do Senhor. Não seria utilizado para o seu prazer, o seu consumo, para saciar sua fome, para lhe dar alegria, no caso do vinho, enfim. E aí eu fiquei meditando, né? Foi a palavra que veio ao meu coração e que tem me ajudado a enfrentar esses pensamentos que não são pensamentos do trono de Deus, mas que vocês sabem, a gente enfrenta essa luta no dia a dia.
E eu tenho me colocado, tenho falado ao Senhor, Senhor, eu quero ser essa oferta de libação, eu quero ser essa oferta de bebida no teu altar. Toda vez, né, que eu me senti em renúncia por estar fazendo algo, toda vez que eu senti que a minha vida está sendo desperdiçada em alguma coisa, né, seja no seu, nos seus afazeres do dia a dia, quantas vezes a gente pensa isso, nós mulheres especificamente, que nós, poxa, eu tô aqui só limpando, lavando o tempo todo, poderia estar fazendo outra coisa. Apresente-se como oferta de libação ao Senhor. Todas as vezes que esse sentimento de desperdício vier ao seu coração, apresente-se como oferta de libação ao Senhor. Derrame-se na presença do Senhor. Uma forma de você perceber se derramar. Pode ser através das suas lágrimas, pode ser através do seu choro, do seu clamor, da sua oração, né? Pode ser através de um cântico. Coloque-se como essa oferta que tem cheiro, né? Que agrada ao Senhor. E tenha certeza que isso pode ser desperdício aos olhos do mundo, né? O mundo não está utilizando dos seus dons, dos seus talentos, mas o Senhor, Ele nunca desperdiça uma oferta feita no seu altar. Ele sempre usa para honra e glória do seu nome. Paulo, ele se colocou aqui, né? Ele falou, ainda que tudo que eu esteja fazendo para vocês seja um desperdício, seja uma renúncia na minha vida, eu ainda me alegrarei, porque ele sabia que uma semente que morre no altar do Senhor, ela sempre vai nascer e ela vai produzir mais e mais frutos. Eu quero te abençoar nessa manhã com essa certeza de que você pode ser essa oferta de libação ao Senhor. Derrame-se diante dele, né? Todas as vezes, seja lavando os pratos, lembra do altar que a gente falou a semana passada, na restauração do altar. Muitas vezes quem está ao nosso redor não vai perceber, né? Nem vai falar nada. Ah, poxa, você está fazendo isso, poxa, a mesa ficou arrumada, tá linda. Porque é restauração, no processo de restauração aparece mais sujeira do que a beleza que está sendo trazida para aquele lugar. Mas entenda que a sua oferta, ainda que pareça desperdício para os homens, para as pessoas, ela não tem sido desperdício para o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nesse final de semana, e que essa certeza de que nós somos oferta de libação ao Senhor, de que é renúncia da nossa parte, de que é desperdício para os outros, seja agradável ao Senhor, porque Ele não desperdiça nada. Oh Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela Tua palavra que traz paz, direção, acalento aos nossos corações, Senhor. Oh Deus, Senhor, nós queremos, Senhor, voluntariamente ser essa oferta de libação, essa oferta de bebida no Teu altar. Nós nos derramamos, Senhor. Oh Deus, diante do Senhor. Pai, Tu sabes, Senhor, cada aflição, cada sentimento, Senhor, cada angústia, cada dor que cada um de nós carrega, Senhor. Mas colocamos isso diante do Senhor, Pai. Oh Deus, e sabemos que sim, pode ser desperdício aos olhos do mundo, Senhor, mas aos Teus olhos não é desperdício, Senhor. Aos Teus olhos, a nossa vida sendo derramada, Senhor, sendo gasta em prol dos Seus, em prol da nossa família, Senhor, não tem sido um desperdício, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor nos ajude a olhar dessa maneira, nessa perspectiva, e que o Senhor se agrade de cada uma dessas ofertas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor. Deus abençoe vocês
E se o Senhor nos permitir, nos vemos na próxima semana.